Irmãos, eu gostaria de começar o seguinte. O que eu vou contar aqui não é para os irmãos, sim? Ok, muito obrigado. Eu não quero que os irmãos tenham uma visão acima da visão que o irmão já tem para com a igreja. Não quero que, tendo como esse testemunho, criem assim, começam a olhar a igreja, principalmente pelas visitas, sei que temos aqui visita, ou por aqueles que começaram a frequentar a igreja recentemente, não tenham uma visão distorcida. Isso é algo. Pese embora coisas do gênero estão acontecendo a nível mundial, mas isso são coisas locais. Os irmãos devem estar me entendendo. Ou seja, quero dizer que nem todos pensam assim, nem todos os pastores pensam assim, e nem todas as igrejas têm essa visão. Então, pronto, eu vou contar aqui a experiência, né? O motivo pelo qual a gente foi eliminado. Digo a gente porque não foi simplesmente eu. O irmão que esteve aqui a fazer oração, o irmão Baixinho, o irmão Coluna também passou por uma eliminação. O irmão não faz parte do nosso distrito, só vou explicar um pouquinho lá mais à frente. Nós fomos convocados pelo ancião da igreja, recebemos a informação de que a igreja desejava nos conhecer como um grupo, então queremos conhecer como um grupo, simplesmente conhecer, essa foi a informação que nos chegaram. E nós fomos até ao nosso líder, na altura nós temos um líder, fomos até lá e dissemos, olha, a igreja quer nos conhecer, a igreja pretende nos conhecer. Disseram, não tem nenhum problema. Então nós nos apresentamos para a igreja e está tudo bem, até ali. Só que depois o tempo foi indo, na nossa mente a gente já tinha assim, a ideia de que esse era o começo de uma tempestade que estava se aproximando. Mas a gente foi caminhando e depois houve um caso em que trocou-se o líder, depois o irmão Carlos se tornou nosso instrutor e atualmente ele é o nosso instrutor. E acontece, eu vou pegar o ponto do irmão Carlos porque está tudo vinculado, para que falar as peças que é para resumir o tempo. Uma vez a gente estava na igreja e estava para se realizar um aniversário da igreja. Então, o ancião, creio que na altura era o ancião da mordomia, acho eu, no discurso dele de tentar, assim, amolecer o coração da igreja para, assim, ter aquela amabilidade de contribuir com algum fundo, o ancião chega a dizer que, olha, vamos contribuir porque a Bíblia diz que quem assim, tira do seu bolso para contribuir em festas do gênero, ele é abençoado, Deus dá bênçãos sobre ele. Irmão Carlos pediu o texto bíblico no ancião, que sustentasse essa ideia. Obviamente o ancião não tinha texto bíblico, e a igreja toda começou a murmurar, a igreja toda entrou, uns começaram a rir, outros começaram a murmurar. Não porque o irmão Carlos pediu simplesmente, mas porque o ancião fez uma afirmação. Ele disse, a Bíblia diz, sem ter um texto bíblico, e nós sabíamos que não tem nenhum texto bíblico, mas nós queríamos assim, puxar a atenção, porque aquilo era basicamente persuasão. Eu tentar usar a Bíblia para arrecadar um fundo de ti. Ou seja, eu não posso, eu fazendo isso, não tenho a capacidade de ir apontar dedo no evangelho que está usando a Bíblia para arrecadar fundo de um membro, entende? Isso mexeu com a tua fé. Então, pediu-se o texto bíblico, não teve, e o ancião se sentiu humilhado. E deu-se a conhecer o pastor da igreja, o pastor quando veio, levou o irmão Carlos no gabinete, tiveram a sua conversa, tocou-se também no nosso ponto, porque na altura o irmão Carlos já era o nosso instrutor, e a igreja já tinha muito obrigado, a igreja já tinha um preconceito que nem mesmo eu consigo explicar de onde saiu. Sinceramente eu não tenho coragem não tenho como explicar. Tipo, é mesmo só estudar a Bíblia, é mesmo só no sábado de tarde vocês estão se reunindo para estudar a Bíblia, e isso, a igreja criou um preconceito enorme, que eu não tenho como explicar, sinceramente, não sei de onde saiu. Mas pronto, com isso já sustentado, a flor da pele, mais o caso do irmão Carlos, então ligaram tudo, olha, ele é o instrutor dos meninos que nós tantos clamamos que é para eles pararem de estudar a Bíblia. E o pastor, quando tiveram a conversa, o pastor perguntou por que o irmão Carlos está a nos levar para estudar a Bíblia, como se o irmão Carlos nos pegasse e nos arrastasse. E o irmão Carlos simplesmente disse, olha, se as tais ovelhas vão até a minha classe, é porque aqui não tem capinha, aqui não tem sustento. Irmãos, reparem algo, num espírito de humildade, quando eu recebo uma afirmação, vamos supor que eu sou pastor, se eu receber uma afirmação que na igreja em que de um membro, uma afirmação de um membro, que na igreja em que eu estou pastoral não tem sustento, num espírito de humildade eu devo refletir ou sentar com o irmão e tinha que desenvolver um interesse da minha parte em saber o porquê dessa afirmação. Eu tenho que ir até o meu irmão. O que o irmão viu para o irmão falar isso? Infelizmente não é isso que se fez. Simplesmente o pastor saiu para explicar para a igreja, o irmão Carlos já nem explicou nada, o pastor depois saiu do gabinete, bem assim, com um clima já bem tenso,
disse, olha, faltou-me respeito, disse que nós aqui não fizemos nada, pronto. A igreja também criou, assim, numa afirmação que o pastor fez, a igreja criou um preconceito enorme com o nosso irmão. Tanto que o pastor chegou e afirmou, olha, se você não está contente com essa igreja, é só falar, vamos pegar tua carta, vamos estudar e você vai embora. Yeah. Então a igreja também, toda a igreja em si, criaram um preconceito enorme, não, o irmão é malandro e tudo mais. Ontem, quando o irmão esteve na meditação, falamos de problemas que a gente cria, tendo como base ideias irreais. Tá? É algo que nós próprios criamos, sendo que não é real. Então, isso foi, ontem na meditação, estava imaginando muito desse lado. Isso foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente foi caminhando, marcou-se a primeira reunião para falar já acerca de nós, juntamente com o pastor, porque os anciãos já passaram a informação do pastor, olha, esses têm grupo deles, estudam Bíblia, e pronto, pregam coisa que não é verdade, são hereges. Pronto, foi um monte de informação que passaram que os anciãos passaram no pastor. Então tivemos a primeira reunião com o pastor disse, olha, só tem aqui dois caminhos. Ou vocês parem de estudar no sábado de tarde, ou então vocês serão removidos da igreja. Assim, sem sanção, sem eliminação, sem sanção. É diretamente eliminação. E na reunião, eu disse ao pastor, cadê o texto bíblico que sustenta o nosso erro? Ou seja, mostra o nosso erro pelas escrituras. Disse, não, vocês estão a desobedecer uma autoridade. Mas uma autoridade é desobedecida quando eu estou a infringir um princípio bíblico. Aí sim. Agora, quando eu estou a fazer algo que a Bíblia me dá liberdade de eu fazer, não estou a desobedecer nenhuma autoridade. Disseram, olha, vamos pensar. Vocês têm 2 semanas para pensar. Pronto, o tempo lá se foi. Nós continuamos com o nosso estudo porque nós sabíamos que não estamos a fazer nada de errado. Estudar a Bíblia no sábado de tarde. E ele disse que, olha, a missão já estipulou. Sábado de manhã tem o culto solene. E sábado de tarde, o membro é obrigatório aparecer na igreja. Eu imagino que vocês sabem que o membro, que a missão trouxe isso como proposta, não de forma imperiosa. A missão não vai obrigar o pessoal a vir de tarde na igreja. Por quê? Porque ele vai dizer que no sábado eu tenho liberdade de ir, é minha natureza. Como é que fica essa afirmação tendo assim? Como é que eu vou harmonizar essa citação e esse argumento de que é obrigatório aparecer no sábado de tarde? Então, assim, nós sabemos que isso era simplesmente, assim, um dos argumentos. Mas a gente foi indo, continuamos a cultuar no sábado de tarde, normalmente. E calha que chega a Santa Convocação, que é o que o irmão falou. Na Santa Convocação, o irmão Silvio veio, palestrou e tudo muito bem, estava tudo bonito. Logo que saímos da Santa Convocação, nos chegou a informação, não porque a secretária ligou para nós, mas era de pessoas que presenciaram, disseram, olha, o vosso caso foi tratado e o pastor disse que o pastor recebeu fotos de que vocês estavam na Santa Convocação, foram receber o vosso líder, ou seja, o irmão Silvio passou a ser o nosso líder, a nível de Angola, para todos os pequenos grupos a nível de Angola, na mente da igreja, o irmão Silvio é o nosso líder, a nível de Angola. Então, a gente se reuniu para receber o nosso líder aqui em Angola. Veio, pronto. A informação quando chegou, meu tempo pareceu engraçado. Mas assim, nós já sabíamos onde isso estava a ser levado. Então a gente foi para a igreja no sábado seguinte, depois da Santa Convocação, recebemos a informação, ok. Fomos para a igreja cultuar normalmente. Nesse dia o pastor apareceu. Chegou lá à frente da igreja, leu nossos nomes, Zeferino, Coluna, fulano, olha. Depois de eu sair daqui, de frente, vamos ter uma conversa fora, que para o culto não parar por aqui, o culto pode continuar. Era no momento da escola sabatina. E vocês vão ter uma conversa comigo muito séria fora. Disse, ok. Depois do discurso do pastor, nós nos retiramos, fomos para fora e assim. Infelizmente, nós temos um pastor que, em questões do gênero, ele é muito alterado. Ele chegou lá e disse, olha, eu estou aqui para demonstrar para vocês o meu descontentamento. Vocês foram receber o vosso líder sem a permissão da igreja e as vossas fotos com o irmão Severino, a missão é quem enviou para mim. Eu fiquei tipo, como assim? Aí tinha mais de 50 pessoas, a missão se focou em nós. Isso é estranho. A missão se focou em nós. Tipo, a missão passou por alto tanta gente, pessoas conhecidas que estavam lá e se focou em nós. Sabes o que, pastor? Mas
Eu perguntei no ancião, o ancião saiu fora juntamente com o pastor, eu perguntei no ancião. Primeiro perguntei no pastor. O ancião não passaram nenhuma informação no pastor a respeito de nós, o pastor disse não, afirmou categoricamente que não. Olhei para o ancião, os anciãos não passaram nenhuma informação ao pastor a respeito de nós, disse que não. Disse ok, não tem nenhum problema. E o pastor lá foi falando, falou um monte de coisas que, sem entrar aqui em detalhes, é muita coisa. Uma das coisas disse, olha, vocês estão a me causar problema e estão a trazer problema para a igreja. A igreja está a me pressionar para me vos eliminar. Está a falar que eu estou a vos poupar muito. E sabe o que? Eu vou vos remover, aqui ninguém vai vos sentir saudade, vocês vão embora. Disse ok, não tem nenhum problema. E pronto, entramos, o pastor tinha que entrar porque já estava na hora do pastor presidir o culto. A pregação estava com o pastor e o ancião a ficar conosco. E o ancião repetiu as palavras do pastor, disse, olha, aquilo que o pastor falou é verdade. Eu disse, o pastor falou muita coisa, pode ser mais específico. Eu disse, sim. O que o pastor disse, que se dependesse assim, de nós, ele disse, olha, se dependesse de nós os anciãos, vocês já serão eliminados muito tempo. É basicamente uma forma de falar, nós já estamos fartos com vocês. Motivo pelo qual, além de estudar a Bíblia no sábado de tarde, você vai procurar mais um motivo, não vai se encontrar. Eu disse, ok, não tem nenhum problema. Sim, a gente entrou novamente para a igreja, mas aquilo não parou por ali, porque depois, no mesmo sábado, se fez mais uma reunião dentro da igreja, com toda a igreja já, nesse caso. Irmãos, eu posso aqui, assim, contar por palavras, mas descrever o clima que tinha dentro da igreja, já na segunda reunião com a igreja, não vou conseguir. Queridos, na pouca experiência que nós tivemos com, como é que eu posso aqui dizer? Tivemos a resolver algum problema espiritual. Já não é tão difícil você discernir quando é que num ambiente tem presença de demônios. E o ambiente que se tinha na igreja não era Espírito Santo. Porque você poderia ouvir pessoas à tua atrás a rirem-se, uma risada mesmo assim, muito provocadora. E assim, a soltarem palavras de cá para lá, olha, estes têm que ser eliminados, são rebeldes, está aqui a fazer o quê? Já deviam ser eliminados muito tempo, eles merecem. Palavras do gênero. E são pessoas que estão aqui atrás. Irmãos, foi muita coisa. A gente tinha que se conter muito, só para não derramar lágrimas em frente. Foi muita coisa mesmo. Se você não tem um controle, pode acabar por sair e assim, pronto, abandona aquilo. Mas nós, assim, mantemos a nossa calma. O pastor explicou, disse, olha, nossa santa convocação é dia 2 de agosto. Mas eles já fizeram a santa convocação deles. Quem autorizou? A igreja não autorizou. Toda a igreja ninguém. Então, nós vamos eliminar. Vocês vão ter saudade? Toda a igreja não. Eu disse, ok. O pastor nos deu palavras. Nos deu palavras. Então, nós compreendendo isso, procuramos só uma forma de chamar a atenção à igreja de que o que está a fazer é um ato errado. E, assim, mas para tudo que a gente falava, o nosso comentário era distorcido. Sim. O irmão Corona fez um comentário assim, disse apenas, olha, julguem esse caso de maneira individual, não peguem como um grupo, porque a segunda opção que nós levamos para a igreja, uma vez que eles nos mandaram parar de estudar no sábado, é que nós falamos, não, nós vamos desfazer o grupo. Agora cada um está por conta própria. Ou seja, já não se tem um líder, um grupo aqui na igreja, já não tem. Então, quando for para jogar o caso, não julguem mais como um grupo, julguem de maneira individual. Isso que o irmão Domingos falou. O irmão Domingos disse, porque eu venho aqui na igreja no sábado de manhã e no período de tarde eu vou para ter o meu culto mais avançados. Esse trecho foi um problema. O pastor disse, olha, a igreja ouviram? O irmão disse que aqui nós não ensinamos nada. Aqui nós só aprendemos lixo, não ensinamos nada. E no princípio toda a igreja disse, não foi isso que o irmão disse. Mas pronto, foi lavado a mente. E depois das palavras do pastor, a igreja acabou por concluir, não é verdade, o irmão falou mesmo isso. Percebem? Então, eu quando fui para comentar, irmãos, depois eu me levantei, fui para comentar, eu disse, olha, julguem esse caso de maneira individual, mas eu quero aqui fazer 2 perguntas para a igreja. Na verdade, fiz 3. A primeira pergunta é, igreja, me mostrem um texto bíblico que diz que estudar no sábado de tarde é pecado. Fora da igreja é pecado. Coloque a mão no ar quem tem um texto bíblico. E eu incluí mesmo o pastor. A graça mantém em silêncio, ninguém disse nada. Fiz a segunda pergunta. Irmãos, já que o pastor disse que vai nos eliminar porque nós somos hereges, qual é a heresia que nós aqui já pregamos
Coloque também mão no ar. Por favor, vem cá alguém na frente. Diz a heresia que a gente já pregou. Colocaram duas pessoas mão no ar e as duas pessoas colocaram mão no ar, não falaram, não deram resposta, fizeram perguntas. Do tipo, o que é que vocês estudam lá que vocês não podem estudar aqui na igreja? Eu disse exatamente aquilo que você vê de mim, nas pregações, aquilo que você vê de mim. Ou também vão dizer que nós nunca estudamos com a igreja. A igreja disse não. Eu repeti essa pergunta 3 vezes. Igreja, não, nós nunca estudamos com a igreja. A igreja disse não. Eu disse, tem certeza? A igreja disse não. Vão contar quantas vezes nós já estudamos com a igreja. Tem testemunho lá que confirma que nós já estudamos com a igreja. Várias vezes. Mas a igreja disse não. E eu larguei o microfone, aliás, e fui sentar, porque eu sabia que estava mesmo empurrar ferro. É uma palavra que eu utilizo quando sei que algo já não vai à frente. Irmãos, verificou-se posteriormente que não era só o fato de nós estudar no sábado de tarde. A igreja criou um ódio que é impossível explicar. O pastor disse, olha, eu vou vos eliminar e vocês não vão pisar nem na igreja aqui, nem em nenhuma igreja do distrito. Vocês não vão pisar. Mas por que o pastor nos chamou de herege? Porque uma vez dessa, quando eu estava eu ainda fazia parte do grupo no WhatsApp do distrito, lá tinha estudo bíblico. E uma vez fui escalado como preleitor para botar um tema que é para a gente conversar. E eu botei o tema da vitória sobre o pecado. Acho que mexi na colmeia. Botei o tema da vitória sobre o pecado. E o pastor havia ficado no máximo 2 semanas sem aparecer, sem comentar. Naquele dia apareceu. Comentou e assim, disse, calma aí, é possível vencer o pecado? Eu disse, sim. Os escritos afirmam que a única definição de pecado é transgressão da lei. Ele disse, não é só transgressão da lei. Então, ele quando leu isso, disse, calma, eu vou dar uma palestra lá na vossa igreja, que é na minha igreja local, sobre a natureza humana de Cristo. Só que nesse dia, nós sabíamos muito bem que o pastor tinha um alvo, ou seja, a palestra não era para a igreja, era para um pequeno grupo. E nós sabendo disso, e a igreja ainda não concebeu a ideia de que é muito normal um membro ter um debate, vou dizer assim, uma conversa bíblica, em que ambos apresentam um ponto de vista antagônico. Ou seja, para a igreja, você, membro, não pode ter uma visão contrária do pastor, você é um herege, você é malandro. Ou seja, não pode. Aquele pastor falou e sim. Entendem? Então, uma vez, antes dessa palestra, já aconteceu um debate, estávamos a falar sobre namoro, e chegamos num ponto em que tínhamos ponto de vista diferente. E a igreja, nos chamou de herege, por nos apresentar um ponto de vista bíblico, e sustentamos com os escritos da irmã White, mas nem com isso. Então nós sabíamos que, se nós estarmos na igreja, esse episódio ia acontecer novamente, então nós preferimos sair, não participar na palestra. Nós saímos. Só que isso frustrou ainda mais o pastor, porque é chover no molhado. Uma igreja que só diz sim, não tinha quem contrapor. Então, para o pastor é como se não fez nada. Ou seja, a quem o pastor queria incutir a ideia de que Jesus veio com uma natureza boa, não estavam presentes. Então, o pastor, tanto que o pastor, quando conversou com o Cunha, disse, olha, eu vim daqui essa palestra, por causa do irmão Zeferino, que sou eu. Porque ele, no grupo do distrito, disse que é possível vencer o pecado e que a única definição de pecado é transgressão da lei. Então, tudo isso contribuiu para a nossa eliminação, simplesmente por nós não aparecer. Então é por isso que eles nos chamam de herege. Eu disse, ok, já que vocês vão eliminar por isso, tá tudo bem. Fiz aquelas 2 perguntas e ninguém se prontificou. A gente foi sentar. Irmãos, eu estou a fazer questão de resumir. É muita coisa que aconteceu. Estou mesmo a resumir por causa do tempo. E para nós, é como se nós já tivéssemos eliminado naquele sábado. Entendem? Porque o resto foi simplesmente de maneira oficial. Para nós, como pessoas que estavam para ser eliminados, naquele sábado, nós já mentalizamos que olha, a gente foi eliminado aqui hoje. Ainda não leram, mas a nossa eliminação aconteceu hoje. Então a gente, 3 sábados depois, se a memória não está a ser fiel, fomos para a igreja e no período de tarde, reuniu a igreja e ouvimos os nossos nomes a saírem da igreja, falando de tal, falando de tal, falando de tal, falando de tal, para se livrar do opróbrio e pronto, o irmão já sabe. Estão removidos da igreja, de maneira já oficial. Mas irmãos, o mais interessante, irmãos, é que a gente foi eliminado. No sábado seguinte, a gente apareceu, começou a frequentar a igreja, porque a ideia da igreja era, nós temos nossa igreja, ou seja, tem um irmão que pegou o vídeo do irmão Silvio, que ele fez uma publicidade do IAG,
disse, olha, essa aqui é a nossa sede e tudo mais. O irmão pegou esse vídeo, botou no grupo da igreja e disse, olha, esse é o líder dos nossos irmãos, que pena. É uma seita que eles criaram. Então, na mente da igreja, nós criamos nossa seita. Nós temos nossa seita, temos nossa igreja. Assim, essa era a informação que estava a gerar lá de maneira aberta. As pessoas estavam ouvindo e falavam, você tem vossa igreja, vocês criaram vossa seita. E nós, tipo, ficamos, como assim nossa seita? O irmão afirmou de maneira... Não, o irmão que postou o vídeo disse que criaram vossa seita. Ou seja, a palavra seita ele entendeu como seita. E tudo isso contribuiu. Eu disse, ok, no sábado seguinte, depois da eliminação, nós fomos para a igreja. Irmãos, vocês não vão querer saber o que aconteceu. A igreja foi até o pastor, perguntaram para o pastor, pastor, por que eles continuam a vir aqui na igreja? Tinham que ir embora. Já foram eliminados? Por que continuam a frequentar a igreja? Foram reivindicar aquilo que o pastor outrora havia dito, que eles não vão pisar nem na igreja. Só que o pastor depois reiterou esse ponto, disse, não, eles podem vir aqui. Mas a igreja em si, como tinha um ódio que não se sustenta biblicamente, foi perguntar ao pastor, o pastor ele nem deve... Ou seja, a igreja foi exigir ao pastor que cumprisse com a palavra dele, eles não podem pisar aqui na igreja. Por quê? Irmãos, a coisa estava tão à flor da pele que a gente tinha que se ausentar um pouquinho da igreja. Percebemos que continuar a frequentar aqui, não a igreja adventista, aquela igreja local, assim, ultimamente estava a nos fazer mal. Porque o nosso maior, assim, a nossa maior luta foi vencer o vitimismo, foi a gente orar muito para Deus para não termos preconceito acerca dos irmãos. Sim, a nossa maior luta foi amar os irmãos depois desse episódio. Tanto que dali os estudos que a gente estava até simplesmente olhar os irmãos com simpatia, porque uns estavam ali porque foram influenciados, outros porque fizeram o mesmo de má fé, e como é o caso da liderança, eu tenho certeza disso, mas embora nem todos, mas na sua maioria, fizeram de má fé, mas a nossa maior luta foi amar os irmãos. Tanto é que hoje a igreja continua a falar de nós, isso é um fato. E até esse momento, a visão que a igreja tem para conosco é que nós estamos perdidos, nós somos hereges, e que se Jesus vem não temos salvação. Qual é a nossa visão para com a igreja? Bom, é algo que aconteceu e a gente compreende que Satanás está a trabalhar fortemente no povo de Deus, pois sabe que esse é o povo que está a se preparar para um evento maior do que esse. Então, nós nos esforçamos muito em amar os irmãos, apesar de ter acontecido isso. E foi uma luta tremenda. E está sendo uma luta. Uns estão a superar agora, outros... Pronto, estamos indo superando esse episódio. Então, irmãos, dizer para vocês que esse testemunho tem o objetivo de, caso alguém passe pela mesma experiência, o que nos confortou, irmãos, são os textos bíblicos. É analisar a vida de Diácono Estevão. Em plena sua morte, disse, epa, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Essa palavra eu só ouvi mais em alguém, em Jesus Cristo. Então, irmãos, assim, caso alguém esteja a passar pela mesma situação, por favor, não odeie a igreja. É uma cena que vai acontecer. Eu digo que a membresia, por agora, irmãos, por agora, para nós que queremos seguir mesmo verdadeiramente o cristianismo, é uma questão de tempo. Vai chegar um tempo em que todos nós seremos removidos ainda. Pois vai chegar um outro tempo que a gente vai ter que ser mesmo morto. Uns, né? Então, irmãos, perder membresia é um começo. Então, a gente compreendeu isso. Então, se alguém aqui tiver a passar pela mesma situação, analisa os textos bíblicos e perceba que já foi avisado pelo próprio Jesus. Paulo já falou em 2 Timóteo 3,12, quem piamente seguir a Cristo padecerá perseguição. Então, são os textos que nos confortaram, assim, nos sustentaram e continuam a nos sustentar até hoje. Então, esse é o meu testemunho, o nosso testemunho pessoal, que seja uma oração e seja, assim, que fortalece a quem está passando nesse episódio. Que seja uma oração à vontade do Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Coragem, irmão Zeferino. Essa é a tua experiência com Deus, é a tua luta.